Bom, há uma série de crenças conflitantes sobre quem teria inventado o futebol. Alguns sugerem que os primeiros sinais desse esporte datem de um jogo que consistia em carregar a bola com os pés, jogado há 2.500 anos antes de Cristo por gregos, egípcios e chineses. A maioria desses jogos incluía o uso das mãos, pés e até mesmo pedaços de madeira para controlar a bola. O jogo romano Rapastum era baseado em posse, onde cada lado tinha que tentar manter a posse de uma pequena bola pelo maior tempo possível. Já os antigos gregos disputavam um jogo semelhante, chamado Epskairos, mas era mais parecido com o rugby do que com o nosso futebol moderno. Outros dizem que foram os ingleses que criaram o futebol, uma informação totalmente errada. Não foram os ingleses que inventaram o futebol. O que eles fizeram quando criaram a primeira associação de futebol no século XIX foi organizar e inventar regras para um esporte que já era praticado desde a antiguidade. A atividade mais antiga que se assemelha ao futebol moderno, da qual se tem conhecimento, data dos séculos 3 e 2 a.C. Estes dados são baseados em um manual de exercícios correspondentes à dinastia Han da antiga China. O jogo era conhecido como Tsushu, ou jogar bola. Registros mostram que esse esporte começou durante a dinastia Qin, 255 a 206 a.C. O jogo chinês era baseado numa disputa por uma bola de couro travada por soldados. Nessa prática, a bola era chutada numa rede amarrada entre dois polos a 30 metros do chão. Cerca de 500 ou 600 anos mais tarde, em território japonês, surgira outra prática esportiva semelhante ao futebol atual. Era o Kemari, um jogo disputado num campo redondo. É claro que existem outros relatos de quem criou o futebol, embora estes jogos tiverem certas características que os assemelham ao futebol e outros desportos variados modernos. A incidência dos mesmos nos desportos atuais é discutível, já que praticamente não há vínculos dos mesmos com as Ilhas Britânicas, o berço do futebol moderno. Agora, o futebol como conhecemos hoje começou a evoluir na Europa moderna a partir do século IX. Na Inglaterra, o futebol começou nas escolas públicas da Grã-Bretanha, no início do século XVI. Nessa prática já haviam 2 gols sem redes que eram colocados em extremidades. Finalmente, em 1863, surgiu a Associação de Futebol, que tentou reunir os diferentes códigos e sistema de jogo da Grã-Bretanha para formar um único conjunto de regras para o esporte. O profissionalismo do futebol foi iniciado somente em 1885 e no ano seguinte seria criada na Inglaterra a International Board, entidade cujo objetivo principal era estabelecer e mudar as regras do futebol quando necessário. No ano de 1897, uma equipe de futebol inglesa chamada Corinthians fez uma excursão fora da Europa, contribuindo para difundir o futebol em diversas partes do mundo. Depois disso, o esporte começou a se espalhar pela Europa, seguindo para a Dinamarca, Bélgica e Suíça. Na virada do século XX, muitos países europeus formaram suas próprias ligas de futebol e passaram a competir em jogos internacionais entre nações rivais. A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, foi criada em 1904, a partir de um acordo internacional entre os países. Então, resumindo, o futebol vem sendo praticado desde muitos e muitos anos atrás, claro, com nomes diferentes, regras e tudo mais. Mas o futebol que nós conhecemos hoje, o futebol moderno, foi criado na Inglaterra. Então, quando alguém te perguntar quem criou o futebol, diga que desde 2.500 anos antes de Cristo, esse desporto foi criado e jogado de maneiras diferentes, mas que o futebol de hoje deu-se origem na Inglaterra. São estudantes ingleses que virão ao Brasil carregando a bola debaixo do braço e as chuteiras para introduzir o esporte no Brasil. Eles vêm como elite, eles vêm porque eles têm o dinheiro, e aí o esporte, portanto, no Brasil nasce como um esporte de elite. Eles não admitiam nem empregado auxílio escriturário, que era uma categoria mais ou menos já evoluída, não era um operário qualquer, né? Eles não admitiam, era só gente fina. As mulheres iam com seus vestidos longos, os homens, né, com seus melhores ternos, assistiam o jogo de futebol. Muitas vezes depois dos jogos tinham cerimônias, festas, celebrações. Era um evento para ser notado, um evento da elite para a elite. Eles se associavam ao discurso eugênico que fazia da melhoria
do físico, um meio de melhorar também a própria raça, a própria nação. Tanto Oscar Cox, no Rio de Janeiro, como Charles Miller, em São Paulo, acabam sendo os pioneiros mesmo, os fundadores, os criadores do futebol no Brasil, porque deles nós temos registros confiáveis. A gente sempre tenta buscar muito uma origem mítica ou única da chegada do futebol, a chegada do futebol. Eu prefiro pensar com as chegadas. Aquele conceito de que tudo provém da Europa, o mito do europeu perfeito, o mito do europeu revolucionário, acabou cedendo na mentalidade do brasileiro, principalmente o brasileiro que tem no seu inconsciente uma ideia de colonização. Na verdade, é uma prática que veio com marinheiros, com trabalhadores, com pessoas, né, de outros países, da Inglaterra ou até de outros países já ligados aos ingleses, que trouxeram a prática do futebol e que não necessariamente a gente necessita ter um criador do futebol, o pai do futebol brasileiro, como muitas vezes é colocado com a imagem do Charles Miller. O futebol brasileiro começa liberto, é em função dos indígenas e das miscigenações indígenas. A origem da estética, do movimento, da batida na bola, ele vem dos guaranis brasileiros. Talvez Ialupiti, Chical, Craó, algumas tribos brasileiras que já praticavam o futebol. O inglês sempre lutou, sempre foi contra o profissionalismo no futebol, porque ele achava que o futebol tinha que ser amador, tinha que ser um esporte puro, não podia ter influência do dinheiro e tal. É um pouco uma tentativa, um meio, né, uma estratégia de se manter um controle da elite sobre o esporte, já que a elite é que poderia, de fato, praticar um esporte de forma amadora, né, por não ter os compromissos que outros grupos mais populares teriam, de trabalho e de esforço físico, braçal. Tinha negros, por exemplo, que queriam jogar futebol, eles não deixavam, né? O Campeonato Carioca, por exemplo, na Federação do Rio, declara explicitamente no seu regulamento que não podem jogar times cujos jogadores não têm emprego. Significa, se ele não tem emprego, ele está ganhando dinheiro com o futebol, então não pode. O cara tem que provar que trabalha. Por algum acaso tinha um choque entre um jogador e outro, e a falta se dava, tinha que ajudar a levantar e apontar, dizer, não, eu fiz a falta, você não precisava nem de juiz. Enquanto em alguns outros países os termos do futebol foram adaptados e foram traduzidos desde o início, né, no Brasil a gente manteve os termos, a utilização dos termos em inglês por muito tempo, como o shoot, né, o chutar até hoje, vem do shoot de inglês, o corner, né, por muito tempo se usavam as expressões dos jogadores, né, as posições dos jogadores ainda em inglês, o halfback, o forward. Em 1908, quando começou o campeonato, eles fizeram uma regra, passaram uma circular para os torcedores que estavam em campo, que não podiam vaiar. Os jogos no velódromo, o ingresso não era barato. Começaram a cobrar ingresso, porque antes não cobravam porque, enfim, era tudo amador, não tinha que cobrar nada. Começaram a cobrar porque teve gente que queria assistir e não se comportava, na opinião da elite, adequadamente no estádio. Vaiava. No caso do Rio de Janeiro, o que aconteceu é que o primeiro clube destinado exclusivamente ao futebol foi o Fluminense Futebol Clube. A ideia é que quem jogava, quem representava o Fluminense no campo eram sócios daquele clube. E os sócios do clube eram necessariamente jovens elegantes, de boa renda, de famílias destacadas da cidade. Os times do Rio de Janeiro são times de elite, esses três times, né? O Fluminense, o Flamengo e o Botafogo. O Flamengo, fundado primeiro como um clube de regatas, né, da elite dos jovens do Flamengo, vai se manter assim por alguns anos. O Fluminense e o Botafogo fundados como clubes de futebol. O Botafogo tem um perfil muito semelhante ao do próprio Fluminense, né? Com a diferença talvez que tenha mais jovens nacionais, mais jovens brasileiros, não era mais a ideia do
do estudante que vem da Europa trazendo a bola. Já eram jovens daqui mesmo, mas que, conhecendo as novidades e a elegância do jogo, formam também um clube no seu bairro, ali jogando nos Lagos dos Leões, um clube que tinha um perfil tão restrito quanto os demais. O que complicou essa guerra? O fato de que entre os principais clubes formados no Rio de Janeiro, de início, constasse um que tinha um perfil muito diferente dos demais, que era o Bangu. Então o Bangu era um clube que em pouco tempo era representado nos campos por trabalhadores e por trabalhadores negros e mestiços, o que, do ponto de vista desses sócios dos clubes mais elegantes da Zona Sul, era um problema, era um pecado. Por que o Bangu, no Rio de Janeiro, é o pioneiríssimo em ter jogador negro jogando por ele? Porque também era um clube fundado numa fábrica de ingleses no bairro de Bangu, no subúrbio de Bangu. O Francisco Carregal é tido como um dos primeiros jogadores de feições negras a compor um time da Liga Metropolitana, justamente porque ele era trabalhador da fábrica de tecidos de Bangu e passa a fazer parte do time do Bangu. Ele é o que causa o incômodo que leva à delimitação de uma lei, ainda nos primeiros anos da prática do futebol no Rio de Janeiro, proibindo que negros e mestiços fizessem parte dos times principais da Liga. O Vasco já veio de uma coisa de português, da colônia portuguesa, mas o Vasco, curiosamente, veio da colônia portuguesa, mas passou a ser um time de negros. O Vasco ele pegou os principais jogadores do subúrbio para montar uma grande equipe que pudesse disputar com as equipes dos times de elite, dos times vistos como times de elite. Aí você tem a semente, por isso o Vasco se orgulha muito disso, tem a semente, primeiro, do começo do fim do racismo. O time do Vasco de 1923 foi campeão carioca. Isso causou um escândalo. Imagina, os campeões cariocas, você tem 3 ou 4 negros. É um time que chegava novo, que não era um dos grandes times, que chega com força, chega vencendo, com jogadores do subúrbio, pobres, sua maioria negros, que ganha ainda com um esquema quase profissional. Isso gerou uma crise no Rio de Janeiro e o Vasco foi expulso da federação. Aí uma das exigências que se fez ao Vasco para ele voltar para a primeira divisão foi ter um estádio, que ele não tinha um estádio. O Vasco, historicamente, merece todos esses elogios que são feitos a ele nessa luta, porque ele construiu um estádio, né? Construiu o primeiro grande estádio do Rio de Janeiro. Vários jogadores de futebol tentavam encobrir as marcas da sua suposta origem negra ou mestiça, só que é possível ver essa história por um outro lado, que é o da luta desses trabalhadores negros e mestiços nos campos para se fazer aceito. O Friedenreich, aí o que é interessante, era um pouco o símbolo dessa miscigenação que deu ao brasileiro, ao futebol brasileiro, o caráter que ele tem. Ele era filho de um alemão com uma negra. E tinha olhos verdes e cabelos crespos. Ele usava, inclusive, uma espécie de touca para alisar bem o cabelo. Independentemente disso, ele era um jogador de grande habilidade técnica. O maior exemplo disso, que ficou consagrado, é o caso do Carlos Alberto, um jogador que veio do América para o Fluminense e no Fluminense ficou famoso pela disputa no qual ele estava com um pó de arroz, ele estava, na verdade, maquiado, o que não era estranho entre outros jogadores do período, já que o futebol era um evento social, ele estava maquiado, com o cabelo penteado e isso, quando derrete a maquiagem dele, logo se começa aquele grito, o pó de arroz, o que se cristalizou depois com a ideia de que o Fluminense obrigou ele a usar o pó de arroz para encobrir o fato de que ele era negro. O Estado tenta também, de alguma forma, regular e controlar a prática do futebol. Mas isso não era à toa. Isso tinha a ver com o fato de que o Getúlio Vargas tinha testemunhado ao longo da década de 30 a força social que o futebol tinha para constituir o sentimento nacional.
logo nos primeiros anos do profissionalismo, na década de 1930, o Flamengo contrata todos os principais jogadores negros e mestiços do Brasil para formar um mesmo time. Então, gente feito Leônidas da Silva, Domingos da Guia, Fausto, todos já jogadores com algum destaque, jogadores já conhecidos, foram chamados para compor o mesmo time. No grito da torcida adversária, o Flamengo ele era o pó de carvão. Ele era uma resposta ao fato de chamarem o Fluminense de pó de arroz, pela história do Carlos Alberto. O Flamengo seria o pó de carvão. O que é isso? De uma forma ou de outra, é uma maquiagem que tenta encobrir a realidade. No caso do Flamengo, uma maquiagem que tenta dar a ver um sentido popular que de forma nenhuma seria próprio ao que era o clube, que era um clube tão de elite feito os outros. O Brasil é um desastre na primeira Copa, né? Mandou só amadores. Em 34, a mesma coisa, aí já por conta de briga entre paulistas e cariocas. E em 34, o Getúlio já está influenciando, a briga já está no seu auge entre amadores e profissionais. O Palmeiras, por exemplo, esconde os seus jogadores para não permitir que eles integrem a seleção, esconde os seus jogadores num sítio, para eles não serem achados e serem obrigados a se incorporar à seleção. A briga chega nesse nível. 38, o Brasil vai para a Copa com uma seleção, com um grupo de jogadores muito bom, né? Dentre eles o Leônidas da Silva, que era o Pelé daquela época, né? Rio e São Paulo já se acertaram. Você já tem uma confederação que é aceita por todas. Lá para a França é mandada uma seleção que chega em terceiro lugar, surpreende o mundo. E aí o Gilberto Freire vai falar sobre o mulatismo, o jeito brasileiro de jogar futebol, né? O futebol mulato, que é diferente do inglês, que é diferente do europeu. E vamos começar a nos enxergar de uma maneira diferente do resto do mundo pela via do futebol. Começa a haver uma maior valorização da mistura com o negro, né? E as teses freianas começam a ganhar força durante a década de 30. Então, o jogador negro começa a ser, o negro e mulato, né? Começa a ser visto como um símbolo da brasilidade, né? A característica do brasileiro. E os jogadores, né, negros e mulatos começam a se destacar nesse período. Leônidas foi considerado o melhor jogador da Copa de 1938. Né? O Domingos é considerado um dos maiores zagueiros até hoje da história do Boca Juniors, por exemplo. São grandes jogadores negros que aparecem nesse momento, no momento de redefinição da identidade nacional brasileira. Eles acabam representando um pouco isso. Claramente está finalíssima da Copa do Mundo. Ainda dentro do campo uruguai, deu para Guidia. Guidia devolveu a Julio Pérez, que dá em profundidade ao ponteiro direito. Corre Guidia, aproxima-se do gol do Brasil e atira. Gol! Gol do Uruguai, Guidia. Terminou o jogo com a vitória do Uruguai. Uruguai, os campeões mundiais de futebol de 1950, reconquistando o título. A explicação corrente na época era que a miscigenação tinha atrapalhado a performance da seleção. Agora você separou. O culpado foi o negro. Barbosa, Juvenal e Bigode. O campeão foi o Uruguai, mas o Uruguai era um time europeu, digamos assim, né? De extração europeia. E aí você já começa a olhar para a Europa, que é branca. Em 56, o Brasil fez uma excursão para a Europa. E nessa excursão, o Brasil perde jogos significativos, né? O que resultou no relatório do Flávio Costa dizer que preto não dá para jogar na Europa. Porque não tem comportamento, porque sente medo, porque sente frio, porque não sei o que. Então, esses conceitos racistas aí, que são vira e mexe,
aparece na cabeça dos caras. Houve uma velada implicância que desapareceu nos arquivos da CBD, relatórios feitos na época, também dizendo da emotividade do jogador negro. Isso era dito como uma espécie de elogio. O negro é mais sentimental, ama mais a família. Está entendendo o elogio? Ele é, vamos dizer assim, tem uma espécie de banzo. Quando tudo vai bem, somos o país da miscigenação. Quando tudo vai mal, precisamos valorizar a nossa força intelectualmente mais avançada, mais desenvolvida, que é a mão de obra branca europeia. E o futebol vai traduzir exatamente essa problemática, que é o problema de como nós, brasileiros, nos enxergamos. Em 54 tinham, por coincidência, tiraram os negros da seleção. Em 58 eles voltam, não só voltam, como voltou o negro, né? Que era o Pelé. Mas, por uma coincidência, eu trato como coincidência, registro como uma coincidência, quando o Brasil estreia contra a Áustria em 1958, nos 11 jogadores que entram em campo, ainda não havia substituição na época, onde podia estar um branco, não estava um negro. Gilmar, goleiro, Dessordi e não Djalma Santos, Orlando e não Zózimo, Joel e não Garrincha, Mazola e não Pelé. E quando chega no jogo final contra a Suécia, time da casa, constata-se na véspera do jogo que o Dessordi não tem condições de entrar em campo. O médico da seleção, o Dr. Hilton Gosling, faz uma revisão médica nos jogadores e chama o Djalma Santos, o negro Djalma Santos. E o Djalma Santos entra, ele é eleito o maior lateral da Copa, só por essa partida, e o Brasil vence. O protagonismo do futebol no Brasil veio a ser daquele negro, daqueles mulatos que foram a princípio excluídos. Pra gente começar o vídeo, pessoal, temos um momento bem difícil de se esquecer, que foi protagonizado pelo lateral brasileiro Daniel Alves. Em 2014, no jogo contra o Villarreal, uma banana foi jogada bem na direção do craque do Barça. Porém, a resposta de Dani simplesmente calou os racistas, já que a sua reação foi a mais inesperada possível. Eu não sei se todos vocês se lembram, mas o Balotelli um dia já foi jogador da Inter de Milão. Quando jogava pelo Milan, ao enfrentar o seu ex-time, Balotelli teve que passar por um dos piores momentos da sua vida e da sua carreira também. E uma câmera de alguém que estava no estádio conseguiu capturar esse momento desprezível vindo da torcida da Inter. Se assim como eu, você também fica revoltado e cheio de ódio vendo atitudes racistas no futebol, então preste bastante atenção nesse caso aqui. Um jogador do time do Fenerbahçe foi racista e insultou o seu adversário negro. Mas, passado algum tempo, os dois se reencontraram e, apesar de eu ser totalmente contra a violência, acho que deu pra perceber o quanto esse cara pagou muito caro pelo seu preconceito dentro de campo. Outro jogador brasileiro que infelizmente viveu a mesma coisa que o Dani Alves foi o também lateral Roberto Carlos. Já no fim de sua carreira, quando estava jogando em um time russo, Roberto Carlos viu uma banana ser jogada para ele pela torcida do outro time. Mas, diferentemente do Dani, o lendário lateral esquerdo não foi capaz de aguentar essa humilhação e decidiu abandonar a partida. É muito triste saber que é no futebol italiano que acontece uma boa parte da maioria dos episódios racistas. Em um jogo da última temporada entre Cagliari e Inter de Milão, o atacante craque Romelu Lukaku sentiu racismo ao ser vaiado todas as vezes em que tocava na bola. Mas Lukaku teve a chance de silenciar os torcedores racistas através dessa cobrança de pênalti. E ele não desperdiçou essa oportunidade de se vingar.
No grande clássico inglês entre os rivais da mesma cidade, Manchester City e Manchester United, o volante brasileiro Fred foi surpreendido quando caminhava para cobrar um escanteio. Mas Fred não foi surpreendido de uma forma boa, mas sim tendo objetos jogados nele e sendo ofendido verbalmente com xingamentos e com racismo. Assim como o caso do Neymar, que nós ainda vamos ver, o atacante do Porto Marega foi mais um jogador que foi vítima do racismo neste ano de 2020. Na partida contra o Vitória de Guimarães, Marega já tinha até marcado esse belo gol para calar a boca da torcida rival. No entanto, logo em seguida ele se revoltou com as vaias que continuaram e então, sem paciência alguma, ele foi embora da partida. Muitos anos antes desse momento do Marega que a gente acabou de ver, quem estava passando pela mesma situação que ele era o grande atacante brasileiro Hulk, que na época era a grande estrela do Porto. Durante um clássico português, enquanto uma parte da torcida vaiava o Hulk, alguns torcedores começaram a imitar sons de macaco para tentar ofendê-lo. Porém, o Hulk estava tão focado no jogo que a resposta veio com esse golaço absurdo. É muito horrível saber que os jogadores brasileiros são um dos que mais sofrem racismo ao redor do mundo. Dessa vez, não foi apenas um, mas sim 2 jogadores do time do Shakhtar que foram vítimas de racismo numa mesma partida. E eles são os brasileiros Dentinho e Tyson. O mais revoltante é saber que o juiz simplesmente expulsou o Tyson por ele ter chutado a bola em uma parte da torcida de onde estavam vindo os insultos. O atacante camaronês Samuel Eto'o é um dos jogadores mais respeitados no mundo e, sem dúvidas, Eto'o pode ser considerado uma lenda viva. Mas nem mesmo um dos maiores jogadores da história conseguiu escapar do preconceito por causa da cor da sua pele. Esse episódio lamentável vivido por Eto'o aconteceu em um jogo entre Barcelona e Real Zaragoza. Praticamente os 2 times inteiros precisaram convencer o craque a permanecer e não deixar a partida. O futebol brasileiro é rico em momentos maravilhosos, mágicos e fantásticos. Mas até no nosso país, onde uma gigante parte da população é negra também, acontecem alguns episódios de racismo. Um deles, talvez o mais famoso até hoje, é o do ex-goleiro do Santos Aranha, que em um jogo contra o Grêmio no Rio Grande do Sul, foi duramente ofendido por uma parte dos torcedores gaúchos. E, inclusive, como se esquecer dessa torcedora ridícula e nojenta que chamou o Aranha de bem. Acho que deu pra entender o que essa mulher disse. E pra gente finalizar o vídeo de hoje, meus queridos e minhas queridas, temos finalmente a maior polêmica do futebol na atualidade. Ontem, no clássico francês entre PSG e Olympique de Marseille, Neymar acusou o zagueiro espanhol Álvaro González de ter o chamado de macaco. Porém, após ter perdido a cabeça, Neymar acabou sendo expulso, mas o zagueiro que o teria ofendido com um insulto racista não sofreu nenhuma punição por parte do juiz. O mais curioso é que esse árbitro que expulsou Neymar é aquele mesmo que tinha dado um cartão amarelo pro craque quando ele tentou aplicar uma carretilha em um jogo lá no começo deste ano.